O capítulo começa com algumas observações e um pouco de explicações sobre uma espécie de veado que existe em Volátia, conhecido como veado negro por possuir alguns pelos escuros na frente. E depois desse monólogo sobre a criatura, uma flecha é atingida nesse animal, perfurando seu coração e o matando instantaneamente. Quem havia atirado à força foi Holly, que acompanhava Subaru junto com Kuna. Holly estava feliz por ter matado o animal, e Kuna estava um pouco aborrecido por isso. Ambos então foram preparar o veado, mas Holly faz uma pausa de tudo e olha para Subaru, avisando que ele poderia fazer uma pequena pausa também, antes deles prepararem o fogo. Subaru então se senta ofegantemente, pois ele estava todo esse tempo carregando Ren em suas costas. Mais tarde, aparece Subaru, que agora estava juntando galhos também para a fogueira, enquanto Ren e Lois estavam olhando ele fazer aquilo, e ele até brinca com Ren, falando que pelo fato dele ser filho mais velho, que era por isso que ele era tão trabalhador. Ren acha um pouco seu comentário sem sentido, e ela até postura que tais coisas não deveriam se aplicar a um filho único, mas Subaru dizia que quem sai ganhando é ele, pois ele ganha dois benefícios, como um filho mais novo e o filho mais velho. Subaru então fica pensativo sobre seus pais e pensa na possibilidade deles ter tido outros filhos enquanto ele esteve fora daquele mundo. Ren então repentinamente pergunta sobre a família de Subaru. Subaru então fica um pouco surpreso com a sua pergunta, pois esta é a primeira vez que ela pergunta a ele sem uma atitude sarcástica ou rude. Ele reflete e está um pouco surpreso com o quão fácil tem sido para Ren cooperar com ele recentemente. Ela não tem protestado por deixar o povo de Sudrash e até mesmo manter Lois na linha enquanto eles viajavam. E também a comunicação com os dois ficou um pouco mais fácil. Subaru até pensou que o relacionamento deles era tão complicado que ele nunca conseguiria falar com ela formalmente. Ren então diz que ela já está no limite de aturar ele. Entretanto, ela ainda poderia dar mais uma chance para ele demonstrar o seu valor. E Ren pede para que Subaru dê a ela mais tempo para que ela possa decidir algumas coisas. Holly e Kuna então terminam o preparo do veado e continuam discutindo. Holly agradece Subaru por reunir alguns galhos, mesmo que ele deveria estar descansando, depois de carregar Ren pelas costas. Ela então se oferece para ensiná-lo a acender um fogo com algo que parecia muito uma pederneira. Subaru então aprende e depois eles começam a cozinhar o veado. E ele nota as incríveis habilidades de caça de Holly e de rastreamento de Kuna. Do nada então, Holly dá um soco em Kuna, criticando suas habilidades com o arco. Subaru fica um pouco surpreso com isso, e Holly observa que até mesmo o Takata tinha melhores habilidades com o arco do que ela. Enfurecendo Kuna então, ela desfere um soco no estômago de Holly. Subaru até sente um arrepio na espinha com a menção das habilidades do arco de Utakata, se lembrando da morte por envenenamento que a garotinha fez a ele. Sua mente então volta um pouco mais para o caçador, que o matou do primeiro loop, considerando o fato de que ele ainda não conhecia realmente quem era o tal caçador, assim como também quem atacou a cobra besta demoníaca, quando ele a encontrou na floresta. Subaru até criou um monólogo sobre o povo de Sudrash, pois conhecendo as habilidades dos moradores, poderia ter sido qualquer uma delas nas duas ocasiões. Enquanto Subaru está pensativo sobre isso, Ren agradece a Holly e Kuna. Holly até aceita seus agradecimentos, mas Kuna reage infantilmente, chateada com os agradecimentos, e depois dos agradecimentos, as duas começam a discutir novamente. Ren, ao ver aquelas duas, sente um pouco de inveja e desejaria ter alguém que ela pudesse confiar assim. Subaru hesita um pouco antes de falar e dizer a Ren que ele precisava dizer algo para ela. Então, no final, Subaru revela para Ren que ela possuía uma irmã chamada Ran, porque talvez ela poderia sentir algum tipo de vínculo pela sinestesia se fechasse os olhos e se focasse nessa ideia. Mas mesmo tentando, Ren não conseguia fazer isso, e ela não sentia nada. Subaru fica um pouco chateado, mas observa que talvez a distância física e mental das duas irmãs seja a provável causa. Podemos refutar isso, lembrando que no começo Ran ainda sentia que Ren estava viva. Lois então se deita no colo de Ren e Ren sorri gentilmente com um gesto, e Subaru sente um pouco de inveja naquele momento. Enquanto isso, Kuna e Holly discutem baixinho sobre se não a carne está crua ou se ela queimou. Um tempo se passa então e Subaru chega na cidade de Guaral sem problemas. A cidade é enorme e fortificada, com paredes que se erguem sobre eles. Subaru brinca que eles deveriam estar se preparando para o ataque de gigantes, mas sem entender a piada de Subaru, Kuna disse que eles já morreram há muito tempo. Subaru então se lembra de Ron e observa que não encontrou nenhum tipo de elfo ou demônio recentemente, se perguntando se talvez eles estivessem parando de existir aos poucos. Somente então vai para Emilia e Beatrice e pensa sobre o tempo em que ele esteve longe das duas, pois o estresse constante que ele estava passando estava começando a consumi-lo, e apenas ouvir suas vozes novamente seria um alívio. Naquele momento, ele sentia falta de todo o pessoal. Que droga, até mesmo a voz do Roswell serviria. Kuna e Holly de repente lhe dizem que é hora deles ir embora, só que antes de partirem, eles dão um presente de agradecimento a Subaru. O presente que elas carregaram era um pacote em que Mizeldo enviou. Quando Subaru abre o pacote, ele fica surpreso ao ver o chifre da cobra besta demoníaca. Holly diz a ele que ele poderia vendê-lo por muito dinheiro, e Subaru fica sem palavras pela gentileza delas, e agradece pela oportunidade de conseguir um sustento para voltar para casa. Isso até o deixa pensativo sobre a decisão de não participar do plano de Vincent, se deixando levar pelo sentimental e pensando melhor sobre suas escolhas. Subaru iria dizer alguma coisa, mas Kuno o interrompe, dizendo-lhe para não ser estúpido, pois ele tinha seus deveres e elas os delas. Subaru então agradece pela ajuda e Lois e Ren fazem o mesmo. Os três se despedem e vão para o portão de Guaral.
No caminho, Subaru e Ren possuem umas conversas menos agressivas e mais tranquilas. Subaru e Ren entram na cidade com a ajuda de um comerciante chamado Mr. Flop e sua irmã Medium. Subaru, Ren e Lois fingem ser uma família para conseguirem passar pelos portões. E descobrimos que a montaria daquela região não é formada por dragões terrestres, mas sim por búfalos gigantes. Algumas interações de Subaru com Flop e depois ele vende o chifre e está carregando uma bolsa de moedas de ouro. E no final, Subaru sai da pousada com o Sr. Flop para conversarem um pouco mais sobre Vincent. E Flop menciona no entanto que desde que Vincent chegou ao poder, o país tem estado menos turbulento. Uma declaração do imperador foi recentemente dada pela capital imperial, ou seja, alguém está se passando pelo imperador no lugar de Vincent. Subaru está prestes a pedir algo para o Sr. Flop. Um barulho então ressoa e de repente, sem nem perceber, ele havia retornado da morte. E ele se confunde inicialmente ao notar Flop repetindo as mesmas palavras que antes. Quase nem mesmo havia ficado claro instantaneamente, e Subaru até imaginou que foi algum tipo de déjà vu, e tentava descobrir aonde havia tido tal ataque certeiro que nem mesmo ele havia notado. Por pensar demais, ele acaba percebendo que seu tempo estava acabando. Acabou que seu ponto de salvaguarda havia voltado entre 30 segundos e 1 minuto, o que daria pouco tempo de reação para ele, quase o prendendo em um loop. E ficar preso em quase um loop por alguns segundos poderia custar tudo, e seria esse o pior dos cenários possíveis para ele. Subaru só soube que deveria tomar uma atitude depois que Flop lançou seu discurso de que ele não poderia ver Subaru pálido daquela forma, e disse que ele e Ren deveriam buscar por uma vingança, assim como Flop, que era órfão e buscou vingança com o bullying que sofria, se vingando disso, ajudando as pessoas como um estado de equilíbrio para si mesmo. E revela também Flop que foi por isso que ele ajudou Subaru. Isso fez Subaru sair daquele estado de trauma, e rapidamente ele pensa em uma ideia, e decidiu dizer a Flop que deveriam pegar um outro caminho, já que eles estavam indo em direção a uma taberna. De passar por um beco vazio e perigoso, seria muito aberto para qualquer tipo de ataque, mas quando Subaru decide desviar de seu caminho, seu pescoço é cortado, e lhe trazendo mais uma vez a agonia e a dor. Vendo que havia sido morto novamente, Subaru decide segurar as mãos de Flop e corre com ele em direção a uma estrada movimentada o suficiente para que ele não sofra algum ataque direto. Entretanto, assim que eles estavam procurando por um assassino, uma roda gigante acaba por atropelar Subaru. Isso acontece no meio da rua, em meio a tanta multidão. O impacto é tão forte que o leva e o destroça no meio do asfalto. Faz com que todos os seus membros se desprendam e o seu corpo estoure. Sua visão então foi perdida e ele mal conseguia ouvir alguma coisa. Até que então, o que parecia uma risada misturada com gritos dentro daquela multidão acaba por finalizá-lo. Voltando então mais uma vez, Subaru entra diretamente em um bar, o mais rápido que ele pôde, à procura de uma escoltaria, perguntando diretamente ao dono do bar se havia alguém assim. Então o dono aponta para alguém isolado numa mesa no canto. Esse era Horan, e ele era o melhor para uma escolta. E depois disso, Subaru fecha um acordo de proteção com Horan, oferecendo seu saco inteiro de ouro por isso. Mas depois que tal coisa foi aceita, Horan nota algo na janela do bar. Segundos depois de um homem ser arremessado dentro daquele mesmo bar, fazendo com que toda a atenção seja desviada para aquilo. Flop vai em direção àquele homem tentá-lo ajudar, e Subaru nota algo estranho naquela situação. Instintivamente, Subaru puxa Flop para trás, e no mesmo instante, o homem começa a inchar e fica todo vermelho, e no fim ele acaba explodindo em uma chama carmesim. Os homens do bar então começam a se desesperar e fogem daquele local. Porém, mais uma vez, o outro homem é jogado, e dessa vez ele era maior do que o anterior, e o mesmo se repete. E a devastação, entretanto, era bem maior, e acaba por carbonizar vivo todos os homens dali, com o que parecia ser uma das mesmas pedras cristalizadoras que Otto usava para atacar Garfield. Subaru então vendo aquela cena, fica horrorizado ao ver apenas o homem todo enfaixado, entrando com um machado em suas mãos, todo ensanguentado e com um olhar monstruoso. Ele então levanta o machado e acerta Flop, cortando seu crânio no meio e fazendo com que ele morresse instantaneamente. Logo em seguida, ele anda em direção a Subaru, levantando seu machado também. Subaru então começa a ficar trêmulo de tanto medo, e ele se pergunta o porquê daquilo, e o homem responde a ele: "Não te direi o porquê. Vai que você acaba escapando de mim novamente." Então, o som de algo pesado pode ser ouvido, enquanto esmagava o crânio de Subaru. Então o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Convido vocês então para se inscrever no canal, ou então se tornarem membros, mas também lhes convido para participar do nosso servidor do Discord, porque por lá podemos falar um pouco mais do que aqui no YouTube. É isso, falou e
Fui. Pretty like a girl, I need go 5 stars to tell. See both sides like Chanel.